Olá, Francis. Eu sou Gabriel Frussá, seu aluno do segundo semestre noturno do audiovisual. Bom, a gente vai fazer uma apresentação online sobre o cinema moderno, neorrealismo italiano. Bom, comecei com uma foto de um rio, de um riacho, por causa dessa frase que a gente interpretou em aula, né? O antigo realismo é uma ponte bem construída por cima do rio. O neorrealismo é atravessar o rio por meio das rochas, ou seja, quem está assistindo e quem está fazendo essas imagens vai se molhar, vai entrar em contato direto com o real e não é tão seguro assim como atravessar uma ponte. Vou falar um pouco mais dessa frase ao longo da apresentação, mas é basicamente a ideia de que o realismo criado por Hollywood era uma fabricação de um mundo durante 1 hora e meia que tinha suas convenções e a gente acreditava nele, tinha certos pactos com o público, mas não tinha uma experiência com o real realmente íntegro, cru e nu, bruto. Era um real construído, uma noção de realidade, que era uma realidade construída, com convenções, com coisas que a gente assimilava e aí respeitava como se fosse uma gramática do cinema. Bom, então um novo realismo é criado a partir do neorrealismo italiano, a partir da brutalidade de cortes secos, câmera na mão e a duração, a durabilidade das imagens, porque tinha muitos planos sequências, tem muitos planos sequências, e isso te faz ter uma falta de dinamismo e uma falta de montagem, uma imagem não tão tocada, que faz com que a gente tenha um contato com a realidade, essa coisa parada, sem uma montagem que crie sentidos, mas é uma câmera que plana, então ao mesmo tempo você vê o que você quer, você é como real, assim como a realidade. E é assim como a ambiguidade do real que eu estava falando agora, que a realidade é uma coisa que a gente não acessa, a gente tem nossos sentidos, né, o tato, ouvir, ver, e a gente acessa por meio dessas coisas. Então, o real sempre é uma coisa ambígua, e o neorrealismo fala sobre isso, trata disso, no momento que ele se propõe a ter uma experiência com a realidade através da brutalidade das imagens e da durabilidade delas. Bom, essa imagem bruta, intocada, sem criação de sentidos pela montagem, como eu falei, sem a manipulação da construção da montagem, são aqueles que acreditam numa realidade, né? Então não é igual a corrente do Orson Welles, do Hitchcock, que quer fabricar um mundo e fazer você acreditar nele por meia hora, 1 hora e meia, e depois os pactos vão embora e você viveu uma experiência que você acreditou ser uma realidade construída. Não, eles acreditam na realidade mesmo e eles querem usar certas coisas, certas ferramentas do cinema para a gente poder tentar acessar elas, né? Então é não organizar e adaptar o mundo para a câmera e sim fazer com que a câmera pegue o mundo com os defeitos que ele tem, com o jeito que ele é. Não tentar organizar, deixar o mundo bonitinho para a câmera captar. Não fazer com que os atores tenham que falar na marca exatamente da câmera, porque tem que olhar para cá e para aqui, sabe? Não é uma fabricação de algo, é captar como ele é, cru e nu. É... Bom, é isso. Ele floresceu em 1940 e acaba nos anos 50. O cinema moderno, se consolida com ele. O que interessa é o mundo, então o personagem não olha para o espelho, no personagem não é o foco, não é o drama interno dele, e sim o mundo como ele é, e a situação política, social do mundo. A precariedade na forma, como estilo e proposta. Então é quando uma câmera na mão é proposta. Você não precisa ter uma grua para ser o movimento perfeito. Uma película clara, estourada, vira estilo. Isso viram são as características do movimento. E os temas são a dificuldade econômica e social da Itália após a Segunda Guerra Mundial, que começa em 39 e acaba em 45.
Bom, a escola italiana precursora da libertação, ela começa como uma oposição ao esteticismo do expressionismo alemão e desse realismo que eu falei, hollywoodiano. O capitalismo e o fascismo equipou a Itália com estudos modernos, então isso deu uma certa capacidade dela continuar produzindo cinema nessa época. Os filmes italianos são, antes de tudo, reportagens, então ele tem essa questão de ele pode contar uma história, mas é sempre um documento, um filme documental. Porque, tudo bem, se passa numa história, mas são os escombros da guerra que realmente aconteceu. Então tem uma experiência de documentário. É, é um cinema que não é neutro, igual o inglês, o francês, o americano, e é um movimento que, que quer falar sobre a realidade da época. Então é um cinema que se salva, que não vira nem nazista, nem fica alienado no mundo dele. Bom, você falou um pouco sobre os países. A Alemanha e o Japão destruiu a sua indústria cinematográfica, ou seja, só tinha filmes nazistas e todos os cineastas foram expulsos. Então, Fritz Lang, por exemplo, foi para os Estados Unidos, e eles perderam muitos cineastas ótimos, a Alemanha e o Japão. A Itália não, na Itália tinha um mercado interno de empresários que conseguiu fazer com que houvesse uma indústria de cinema ativa ainda. Bom, misturar ficção com documentário, então é isso um pouco que eu acabei de falar, se submete a uma experiência documental. A câmera que plana e não é uma câmera que mira, que capta o mundo, não só o individual, o personagem, e a predominância do plano geral. Então é aquela coisa, é aquela câmera que trata do mundo, que faz um plano geral. Não é uma câmera que constrói um sentido, que foca num um ventilador, depois no espelho, um quadro, uma cama e faz na montagem um sentido a partir disso. Não, é uma câmera que capta toda a realidade dela e trabalha com isso, que trabalha com o mundo, o para fora, o externo. Bom, a nova tecnologia inventada no pós-guerra que fez com que o cinema neorrealista italiano tomasse forma, que é uma câmera leve e pequena, porque a câmera antes era muito grande, né, do início do cinema. Uma câmera leve desenvolvida em guerra para ser filmada na guerra. A Kodak fez uma película super sensível, então a gente não precisava de luz externa, de luz artificial, usava a luz do sol mesmo, então às vezes isso ficava uma luz estourada, mas eles usavam isso como estilo. O destroços e precariedade como técnica, então é utilizar os meios a partir mesmo eles desgastados, usar eles. É, é isso.